Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos aos colóquios interdisciplinares da física, organizado pelo NEPA e NEPEF do IFPB Campus João Pessoa. Hoje teremos a apresentação do professor mestre Jonatas Costa, professor da instituição, que vai apresentar o colóquio intitulado Metodologias Ativas e a EAD. Boa apresentação, professor Jonatas. Por gentileza, fique à vontade para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos. Então, como o título Diego já mencionou, a gente vai falar sobre metodologias ativas e a EAD. A gente está acostumado a falar em EAD como educação à distância, né? E eu, pelo menos, vi e ouvi em uma dessas lives aí que a gente teve bem poucas, né, nesse período, para não dizer ao contrário, um ressignificado, uma tentativa de ressignificar esse termo EAD. E, cara, eu fiquei assim, de fato, eu como entusiasta em relação a tecnologias educacionais, a gente tem que partir do pressuposto, como tudo que está posto aí na sociedade, a gente não pode ficar se lamentando, eu pelo menos tento sempre encarar dessa forma. E encarar EAD como uma oportunidade de proporcionar educação com aproximação digital, isso eu acho que já quebra um pouco dessas dificuldades todas. Então, como a gente tem na tecnologia, como agora mesmo, apesar de distantes, mas a gente pode ter essa aproximação, a gente não precisou parar esses colóquios e toda a vida a gente vai se acostumando, né? A gente vai se modificando, a gente vai se adaptando. E eu acho que encarar esse momento como um momento de nos aproximarmos dos nossos alunos, eu acho que é um primeiro ponto muito importante. Um primeiro ponto essencial. Então, a gente vai caminhar, mais ou menos, eu vou tentar ser objetivo e breve, numa primeira conversa que a gente vai ter, mas eu vou tentar mostrar na prática como a gente pode aplicar essas metodologias aí, e essas metodologias, como elas podem de fato serem aplicadas. Porque eu acho que a gente vê muita teoria, eu pelo menos gosto de ser mais aplicado, só que a gente precisa de uma breve conversa antes, para a gente falar um pouco sobre toda essa estrutura, né? Então, inicialmente, por que eu pesquiso a área de ensino? Por que eu vim para a área de ensino? Eu tenho uma identidade inicial com o bacharelado. Meus primeiros trabalhos, publicados em artigo, inclusive, de revista internacional, sobre radiopropagação na região da represa de Sobradinho. Então, ondas eletromagnéticas, conta, distribuição espacial. Então, essa é a minha veia. E na minha graduação, as disciplinas que eu mais gostava era matemática. Eu gosto muito de matemática. Mas tem uma coisa que me marcou ao longo da minha história. Meu irmão, no ensino fundamental de uma escola daqui de Campina Grande, uma escola fundamental, professor de matemática, chamou ele de burro. E isso levou para ele e para a família várias sequelas, vamos dizer assim. Hoje, claro que ele recuperou-se, hoje ele é um cara que venceu profissionalmente da área de tecnologia, com habilidades enormes na área de tecnologia, mas talvez ele não conseguisse desenvolver naquele momento do jeito que o professor queria. E eu senti na pele, pelo menos ali próximo a ele, a nossa família sentiu na pele o que é a influência de um professor, de forma negativa. A gente também viu ao longo da nossa história a influência de forma positiva. Então, isso me incomodou, sabe? Quando eu comecei a dar aula, que eu comecei a ministrar aula como muitos, para ganhar dinheiro, já ainda fazia universidade, em paralelo, comecei a dar aula de física, porque eu fazia meteorologia e licenciatura em física nas universidades, naquela época a gente podia fazer isso, e comecei a dar aulas nas escolas particulares e cursinho aqui de Campina Grande. Mas algo me incomodava. Antes da gente continuar e eu falar um pouco dessa caminhada, eu vou colocar daqui a pouco para vocês, se vocês puderem, só para mostrar justamente um pouco disso tudo, eu vou colocar um formulário para ver se a gente consegue responder. É algo rápido, que em 30 segundos vocês conseguem fazer. Eu vou colocar o link aqui no chat. Então, enquanto eu estou falando aqui nesses 30 segundos,
vocês podem acessá-lo ou pelo dispositivo móvel que vocês estejam, ou aí pelo computador. Acessa aí o link e responde rapidinho, enquanto a gente está conversando aqui. E como eu estava mencionando, enquanto vocês estão aí respondendo esse formulário, só são 2 questionamentos de forma objetiva, é bem rápido, é só acessar, responder rapidamente. Algo me incomodava ao longo das aulas, porque eu ministrava a aula como eu vi, como eu vivenciei ao longo da minha história educacional. Sempre aquele formato tradicional que a gente conhece, né? Só que me incomodava, principalmente, eu repetir as aulas. Eu era naquele ritmo de dar 6 aulas iguais, né, ao longo do dia. De tarde tinha mais aulas iguais, eram muitas turmas. Então, repetir me incomodava, sabe, repetir as coisas. Então, eu mesmo comecei a tentar ser mais, como é que eu posso dizer? Ser mais intuitivo com a turma, né? E mais pelo que a turma ia direcionando. E também, nesse momento, eu sou de uma época que tinha tecnologias, como alguns vão lembrar aí, não sei se está dando para vocês visualizarem direitinho aí, eu sou da época do Mirk, né? Eu sou da época aí do MSN, e também sou da época do Orkut, né? Das famosas comunidades do Orkut, ICQ, Bate-Papo UOL, eu sou mais ou menos dessa época, né? Então, eu via já desde o início, por gostar muito de tecnologia, como a gente poderia utilizar isso de forma educacional, como eu poderia atrelar isso. Então, eu muito cedo, já nas minhas aulas, tentei utilizar plataformas educacionais como a Edmodo, foi a primeira que eu utilizei. Já utilizei o Telegram, não sei se vocês conhecem, é um mensageiro muito melhor do que o WhatsApp, né, também como proposta educacional. E a gente tem várias possibilidades. Porque uma das coisas que eu quero traçar aqui, essa diferença, é justamente em relação às ferramentas. Metodologia é uma coisa, ferramentas são outras. A metodologia acontece independente das ferramentas. Só que as ferramentas, elas também são muito importantes. Um lápis, um quadro, é uma ferramenta. Se a gente não tivesse algumas dessas ferramentas, como vocês estão vendo aqui, talvez a gente tivesse avançado tanto. E aí a diferença de uma pessoa que tem ferramentas para outras que não têm ou não utilizam as ferramentas de forma devida, o produto final, o que é que pode ser. Então, por exemplo, para um marceneiro, a diferença de utilizar as boas ferramentas e saber utilizar as ferramentas para uma pessoa que não sabe ou não utiliza muito essas ferramentas. O produto final pode ser bem diferente. Para um médico, por exemplo, para a área da saúde, o quanto que instrumentos, ferramentas são importantes no processo. E a cada dia mais o avanço e a melhoria desses instrumentos e dessas ferramentas é singular para o produto final, o que vai acontecer lá com o paciente, ou o que vai dirimir de sofrimento, no caso de recuperação, para o paciente. Então, as ferramentas, elas são importantes para o produto final. Você apertar um parafuso no dedo, talvez você consiga, dependendo da situação, mas é bem diferente do que pegar uma simples chave de fenda e apertar. Então, o que eu quero dizer é que tecnologia é ferramenta. O quadro que a gente utiliza, o pincel, é uma ferramenta. A tecnologia é ferramenta. E que a gente pode utilizar como bem a gente conseguir para melhorar um pouco o nosso produto final. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é justamente que tudo que a gente fala de tecnologia são ferramentas que a gente pode agregar no nosso processo educacional. Uma coisa que eu queria destacar também, essa semana, não sei se está dando para ver aí a data, mas foi agora em agosto, dia 20 e pouco de agosto. Olha a notícia, né, que foi lançada. Google lança diploma em 6 meses e inicia concorrência com universidades. E lá no texto fala que o Google vai criar cursos. O cara vai sair com um diploma depois de 6 meses. E ao longo da reportagem, você vislumbra que o objetivo da Google é tentar minimizar o tempo com que os profissionais chegam na empresa ou chegam no mercado de trabalho. Porque, segundo eles, a gente tem muito conteúdo e, às vezes, o cara não vai utilizar tudo isso para o que eles querem. Então, primeiro, eles querem mão de obra para eles, né, especializadas. Eles vão dar esses diplomas e já vão aproveitar ali a galera que está saindo. Mas também eles querem que tudo seja mais rápido, e isso é uma certa tendência na reportagem, fala isso, né? É uma certa tendência para que os profissionais sejam mais aproveitados, que demorem menos tempo de formação e cheguem logo, até porque essa área de programação,
a gente tem adolescentes que não cursaram a universidade, mas conseguem programar e desenrolar muito bem. Então, é um pouco do sinônimo que, para determinadas situações, a gente precisa ponderar isso, é mais prática e menos conteúdo mesmo. Uma coisa interessante que tem lá nessa revista, nesse livro, né, que foi lançado, Education for Life and Work. Então, nessa revista, ele publicou, né, justamente as habilidades para os profissionais do século XXI. E aí ele traçou 3 eixos aí cognitivos, vamos dizer assim. A cognição tem 3 eixos principais, melhor dizendo. Cognição, habilidades, né? Interpessoal e intrapessoal. Se a gente quiser vislumbrar aqui um pouco, olha o quanto de habilidade que o cara precisa ter nesse eixo cognitivo, né? Aprendizagem adaptativa, a gente se adaptar rapidamente, inovação, interpretação, análise, argumentar, né? Alfabetização em tecnologias de comunicação, né? De informação e comunicação, criatividade, capacidade de resolver problemas, pensamento crítico, tomada de decisões e de forma interpessoal, saber negociar, saber orientar, ter uma comunicação mais assertiva, ter uma certa influência, cooperar, ter responsabilidade, empatia nas tomadas de perspectivas, saber trabalhar em equipe, confiança, liderança, resolução de conflitos e saber se adaptar, né? E de forma intrapessoal, ser um cidadão em sociedade, né? Ter responsabilidade, saber orientar a sua carreira, ter iniciativa, consciência, produtividade, saúde física e psicológica, perseverança, interesse, enfim. Ele traça todas essas habilidades que o profissional do século XXI ele necessita para entrar no mercado de trabalho. Então eu começo a me questionar, para o que a gente proporciona aos nossos alunos, será que a gente está preparando esses jovens para o que virá? Será que nós estávamos preparados para isso que estamos visualizando, ou pelo menos tentando desenvolver? É porque muitos foram pegos de calça curta, né? Em relação a todas essas habilidades que o professor hoje, por exemplo, precisa. Não dá para a gente fugir de algumas coisas. A gente não precisa dominar, mas a gente precisa dominar, que eu falo, ter todo o controle, mas a gente precisa ter ali algo inicial, uma ideia inicial dessas tecnologias que a gente está se colocando agora ou tendo que utilizar. Então, às vezes, a gente, de forma tradicional, uma das principais coisas que, na prática, um professor precisa é de controle. Se vocês concordam comigo, a gente sempre buscava aquele controle e teve uma reportagem de um artigo publicado, que é de 2013, e essa reportagem é de 2014, né, que fez uma análise com alguns milhares de professores e alunos, e ele identificou que o professor perde 20% da aula tentando controlar a bagunça, naquela de tentando, porque a gente sabe que na prática não é simplesmente deixar ali, ir lá para o quadro e meter o aço, porque a gente às vezes perde esse controle. Alguns conseguem isso de forma mais natural, outros não, mas controlar a bagunça e pedir silêncio aos alunos consomem 20% das horas dos professores brasileiros em sala de aula. E aí, nesse artigo, que foi mostrado lá na pesquisa sobre ensino e aprendizagem, divulgada na quarta-feira, dia 25, né, em 2013, pela Organização para a Cooperação, a OCDE, e ele fala desses 20%, né, que os professores perdem no momento da aula para conseguir controlar esses alunos. E quando a gente vai vislumbrar aí o formato das salas, se a gente não tiver cuidado nesse controle, as coisas se perdem um pouco, né? E a gente vira um pouco de refém de tudo. Então, pelo menos, até como coordenador que já fui, do ensino médio, a gente vislumbrava muito isso do professor em sala de aula, né? Ele ter o controle da turma, manter o silêncio da galera, e a gente gasta um pouco de energia para isso. Onde a gente poderia deslocar um pouco dessa energia, ou toda essa energia, para sufocar esses meninos de desafios, para colocá-los diante de problemas reais e colocar esses meninos para trabalhar, porque tem muita energia. Então é difícil o cara ficar parado, ali olhando, assistindo um professor, porque para a gente é totalmente diferente. O nosso referencial ali, a gente está suando, a gente está gastando energia, mentalmente, né, a gente está raciocinando, e muitos ali estão em outra esfera, né, em outro mundo. Então a gente precisa
sufocar esses meninos com atividades, com problemas reais, tentar desafiá-lo, tentar instigá-lo a trabalhar, colocar a mão na massa. Isso é tema, né, ou pelo menos é a tradução do que a gente tem de escola maker, ou de movimento maker, aí pelo mundo. O IFPB, Fábio, acho que estava na comissão também, que a gente estava auxiliando. A gente vai ganhar aí um laboratório maker, que é justamente parte dessa ideia, né, para a gente tentar fazer, para a gente colocar a mão na massa e aprender fazendo. Essa é a ideia da metodologia ativa. E construir tudo de forma mais colaborativa, sem dedicar toda a energia, todo o esforço no professor. Claro que o professor vai precisar dedicar-se. Claro que o professor vai precisar gastar energia, mas de uma forma diferenciada. A gente vai direcionar esses esforços e essa energia para planejamento, para curadoria. O professor vai ter um papel de mestre, né, de facilitador desse processo de aprendizagem. Por quê? Como é que a gente aprende? Ou como é que o nosso cérebro funciona mais ou menos, né, vamos dizer assim, nesses processos de aprendizagem? Eu vou agora compartilhar um pouco da tela aqui com vocês, só para a gente mostrar. Eu acho interessante, quem viu lá no curso agora do IF, né? Uma das formas que eu coloquei para a gente iniciar com os alunos, que é até uma forma de fazer uma chamada, né? Com um formulário, perguntar, que é o que a gente chama de emociômetro. Como é que você está? Porque isso é importante. Como a gente viu, é uma habilidade intrapessoal que, se a gente não estiver bem, se o professor não estiver bem, o professor é o mesmo dali ou o mesmo de casa. Se o professor não estiver bem, a aula não flui bem. Se o aluno estiver bem, ele não vai conseguir assimilar ou aprender tão bem ou desenvolver os processos. Então, pelo menos 50% aqui de nós estamos encantados. 30% animados e 2% felizes. E, segundo vocês, a gente aprendeu na graduação mais resolvendo exercícios e estudando sozinhos. 10% assistindo aula e resolvendo exercícios, né, duplamente. Voltando para cá, isso é com um pouco do diagnóstico que vocês mesmos colocaram. Qual é o modelo tradicional? A gente aprendeu mais sozinho, resolvendo problemas. Não foi em sala de aula com o professor. Então aí a minha pergunta, todo aquele desgaste de controle, toda aquela energia gasta para controlar a turma, para estar ali na frente, para estar alguns, né, plantando bananeira, fazendo de tudo ali para chamar a atenção do aluno, onde a gente dificilmente aprende com esse formato. Eu vou tentar esclarecer melhor esse aspecto, mas já é um diagnóstico para a gente, né? Então, olha só, como é que a gente aprende? Eu já tracei essa metáfora no outro colóquio, mas é porque é um mantra para mim, para a gente tentar entender melhor como é esse processo de aprendizagem no nosso cérebro. Você pode assistir 18 anos da sua vida, ali do lado, para quem tem, né, um carro, você assistir seu pai ou sua mãe dirigir. Depois de 18 anos, você não pega e sai dirigindo. O processo de aprendizagem não é assistindo, pelo menos na sua totalidade. Você pode assistir várias aulas para aprender a nadar. Eu encontrei na internet um guia de como aprender a nadar. Então ele fala ali dos estilos, como é que você bate a perna, como é que vai, como é que pula, dá o impulso, pronto, beleza, curta a sua natação. Depois de você assistir, ler todo esse material, você pula na piscina e sai nadando? Não é assim o processo de aprendizagem. A gente tem que tentar fazer, é tentando, errando, é construindo. E isso, às vezes, a gente, no processo tradicional, impede que os alunos tentem. Porque a gente só vai avaliar o erro deles. A gente vai penalizar o erro, né? É aí que a gente fica, às vezes, brincando com os pedagogos, né? Que os pedagogos pegam muito nesse pé. Mas é porque a gente tenta avaliar, e aí não é o nosso objetivo da discussão, né? Os processos de avaliação, que é outra discussão, né? Outro imbróglio, vamos dizer assim, do nosso processo, mas a aprendizagem, ela se dá de forma mais eficaz com outros processos. Eu não quero aprofundar em relação às sinapses, mas que a aprendizagem aconteça, precisa existir relação, precisa existir uma ligação, né,
como uma ligação química e elétrica. Aqui, como Rose, em 1984, falou no artigo dela, lá na página 87, por mais especializado que o neurônio seja enquanto célula, isoladamente ele não é nada. Não importa ter neurônios. É fundamental que os neurônios estabeleçam conexões entre si. Essas conexões são as sinapses que a gente fala. Pois somente a partir da formação das redes neurais torna-se possível o aprendizado. Então, para que o aprendizado aconteça, a aprendizagem aconteça, a gente tem que provocar essa sinapse. A gente tem que provocar essa ligação neurótica. E como é que isso acontece? Antes da gente falar, Edwin House, ele analisou o processo de esquecimento da gente quando a gente vislumbra um assunto, mesmo que a gente tenha total atenção àquele assunto, é natural, se vocês observam aqui do lado, depois de alguns minutos, a gente já tem um decaimento aí nesse processo de aprendizagem, né, nessa assimilação. Então, ele coloca que para a gente conseguir manter esse nível ali de porcentagem residual dessa aprendizagem, ali se você observar o eixo Y ali um pouco abaixo de 80%, um pouco abaixo de 100% desse conteúdo ou desse processo, a gente tem que estar relembrando, a gente tem que estar fazendo revisões, a gente tem que estar exercitando, a gente tem que estar repetindo esse processo. Porque se a gente só vislumbra, se a gente só discute, eu falo uma vez em determinado assunto, a gente naturalmente, depois de um mês, já esqueceu quase tudo, está com menos de 10% aí do que a gente ouviu, né? A gente consegue assimilar menos de 10%. Isso, se você consegue chamar a atenção do aluno de forma emocional, que é uma das formas mais simples da gente aprender. Que a gente esquece de muita coisa, mas, por exemplo, a gente não esquece o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Eu também não esqueço, porque foi algo muito repetido, muito apelado emocionalmente e nos tocou, né, de forma mundial. Acho que vocês já ouviram falar da pirâmide de Glasser, William Glasser. Ele publicou esse estudo no livro Teoria da Escolha, lá em 2001, onde ele fez vários estudos com um universo significativo, né, de alunos, e observou que quando a gente lê alguma coisa, prestando muita atenção, uma primeira vez, a gente consegue ali 10% de forma inicial. Se a gente lê e escuta, a gente consegue assimilar ali 20%, guardar 20%. Se a gente lê, ouve e enxerga, visualiza esse processo, 30%. Isso é uma informação importante até para os nossos alunos especiais, né? Como eles têm mais dificuldade nesse processo, dependendo da especialidade. Quando a gente vê e ouve, ou seja, repete todo esse processo, a gente consegue até 50%. Então, esses processos, esses 4 primeiros aí, que chegam a guardar, ou conseguir guardar se o aluno estiver muito atento, 50%, é o que a gente chama de método passivo. O aluno está passivo, vocês agora estão passivos. Então, o que eu, no máximo, vou conseguir, se conseguir chamar muita atenção de vocês prestarem atenção, estiverem atentos, sem nenhuma dificuldade emocional, intrapessoal, a gente vai conseguir aí 50%. Eu repetindo essa informação, destacando as informações aqui. São os métodos passivos. É o que normalmente a gente consegue em sala de aula. Só que, se a gente conversar sobre, proporcionar isso, né? Se a gente relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, tentar definir isso do ponto de vista do aluno, né? Se a gente escrever, se a gente interpretar, traduzir, utilizar, demonstrar, praticar, tentar diferenciar, catalogar, se a gente explicar, se a gente resumir, enfim, se a gente colocar para o aluno fazer, tentar fazer, esse percentual de assimilação ele aumenta significativamente. Esse método ou esses processos são os processos ativos, onde o aluno age, ele é ativo no processo, e esses processos são mais eficazes. E é aí onde eu quero traçar aquele paralelo com a energia que a gente dedica ao controlar os alunos. Se a gente, naquele processo todo, gastando energia, a gente consegue um percentual menor em relação a colocar o aluno para fazer, então a gente deveria repensar um pouco no processo. Porque se a gente colocar o aluno para fazer, além de ter um gasto menos de energia naquele momento, pelo menos a energia vai ser redirecionada, né? Os alunos vão conseguir assimilar mais, num percentual significativo e de forma mais simples, vamos dizer assim. Os alunos vão estar envolvidos, vai ser massa. Os alunos vão tentar fazer, vão agir. Agora, claro,
Então é simples. A gente nunca viu isso, normalmente, dos nossos professores. A gente nunca viu isso sendo aplicado e nós devemos ser pioneiros nesse processo, para alguns. Isso aqui no Brasil realmente ainda não foi muito discutido, mas lá fora, se a gente pega o PISA, a Finlândia ali, que está sempre no ranking, o PISA é um exame internacional que é feito com os alunos, né, de educação básica. E o Brasil está sempre lá na rabeira. Em 2018, que é a cada 3 anos que se faz esse teste, o Brasil em 2018 não divulgou o resultado, só veio divulgar o resultado no final do ano passado, justamente porque foi um pouco vergonhoso, a gente não consegue melhorar. Justamente porque lá fora o processo educacional já é do ponto de vista de metodologias ativas. Principalmente a Finlândia, que num curto espaço de tempo, óbvio que a gente tem todas as diferenças culturais, né, para tudo isso. Mas a Finlândia, em pouco tempo, empregando esse tipo de processo com metodologias ativas, e não tem nada de vislumbre, não tem nada de tecnologias diferentes do que a gente tem. O pessoal que foi para a Finlândia, do IF, relata muito isso, que é justamente a metodologia que faz diferença, não necessariamente as ferramentas. As ferramentas podem auxiliar no processo, como a gente discutiu inicialmente. É importante, mas a metodologia é muito mais importante nesse processo. Então, como é que essa metodologia ela pode ser empregada, né? Para a gente também reforçar essa ideia da metodologia ativa, as coisas mudam. Eu, pelo menos, frequentei muito, né? Eu acho que a Vison ainda que ainda existe aqui em Campina Grande, lá na Prata, que é a locadora também que eu ia. Mas o engraçado é que muita coisa muda, mas as nossas salas não. As nossas salas aí já estão há algumas décadas de forma similar, numa estrutura ali de fila militar, que não vem ao caso a gente discutir agora, que funcionou muito bem para um determinado período, mas a gente está em outro período, uma outra sociedade, um outro processo de comunicação. A gente não se comunica mais da mesma forma. Não é outrora que a gente mandava um recado, vou ligar tal hora para falar com uma pessoa. Agora o processo de comunicação é totalmente diferente, como a gente está fazendo aqui. O processo de comunicação mudou, a gente tem outras possibilidades, a gente tem outras ferramentas, e por que não utilizar isso que é tão massa? Por que não utilizar essas ferramentas massas que a gente tem aí na mão? Então, a gente tinha um processo de comunicação anterior, mas agora a gente tem outras possibilidades para comunicar. Talvez de forma mais eficaz esse processo de comunicação. E aí, de fato, a gente vai falar das metodologias ativas. Só uma informação de um artigo também, que da nossa aula tradicional a gente fala muito, né? Então a gente normalmente é 150 palavras por minuto, onde disso os alunos só conseguem captar pouco. É mais uma informação para reforçar aquele dado, né? De falar, ler, ouvir. É um processo menos eficaz. E ainda mais, os 10 primeiros minutos é onde o aluno tem uma melhor atenção para isso tudo. Os 10 minutos finais, a retenção é 20%, a mente já está um pouco cansada. Ali a gente falando e o cara de forma passiva. Então é outra informação para a gente raciocinar. Então a gente tem alguns métodos mais conhecidos de metodologia ativa. Por exemplo, eu vou citar aqui o PBL, Peer Instruction, que é bem interessante para a física. Foi um físico que criou essa metodologia ativa. Aula invertida, que eu vou querer destacar, que eu acho que é que mais cabe nesse momento nosso, é que a gente pode mais utilizar. Ensino híbrido, vou colocar ali entre aspas, já que a pouco eu falo por quê. Gamificação, storytelling. Então, vou mais ou menos falar rapidamente sobre cada um. Lembrando que tem vários outros, né? Tem o Jigsaw, tem Team, Steam, tem várias outras metodologias ativas. Mas o principal delas é você entender que o que elas proporcionam é o aluno estar centrado no processo, é o aluno estar ativo no processo. Você possibilitar que ele possa realizar algo, né? Então, PBL, Project Based Learning, Problem Based Learning, tem vários significados, esse P, né, esse primeiro P, mas a ideia é a gente lançar um problema desafiador para os alunos e eles têm que correr atrás dessa solução, né? Um problema de fato real, e eles vão ter que ir em busca da resposta para esse problema, né? Peer Instruction, que seria ali a instrução por pares, falando um pouco aí de Vygotsky, que é a interação social, ali é em relação,
e a contribuição, né, de um aluno que conseguiu captar de determinada forma e já passa para outro, ali compartilhando, colaborando, né, aprendizagem por pares. E uma coisa que o autor menciona dessa metodologia é que nós estamos completamente convencidos de que dificilmente alguma coisa mais calculada para provocar mentes nobres, empreender trabalho conducente a fim de aumentar o conhecimento do que a colaboração de problemas, ao mesmo tempo difíceis e úteis. Então, veja que é um complemento do PBL. Então, a gente no Peer Instruction é só ali auxiliar um colega com o outro. Mas a ideia é a gente lançar problemas difíceis e úteis, que o cara, de fato, encontre algo, uma solução real. Esse foi o criador do Peer Instruction, né, lá em Harvard, lá em 1991, Eric Mazu. Não sei exatamente se é essa a pronúncia. Tá aí o livro dele, falando do Peer Instruction. Um físico na universidade que, incomodado com a interação com os alunos, criou isso em 91. A aula invertida, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. A gamificação, que, por exemplo, essa primeira questão que vocês fizeram aí no formulário, é um tipo de gamificação. É você estabelecer metas e objetivos. Não precisa ser um jogo, necessariamente. Mas gamificar é você estabelecer metas e objetivos. Isso está no nosso entorno. Eu tenho um aplicativo de um supermercado que você vai adquirindo pontos para trocar. Isso está na época desde o Hiper Bom Preço, lá no Bom Clube, não sei quem recorda-se, que a gente tinha essa gamificação. E é incrível como isso funciona. Tanto que o pessoal apela mesmo para esse tipo de coisa. Agora a gente tem o feedback, o cashback, melhor dizendo, que o pessoal está utilizando muito, né? Você recebe ali um valor para reutilizar. Enfim, isso tudo é gamificação. É você estabelecer metas e objetivos e o aluno saber que ele está atingindo metas, né, e objetivos nesse processo. Storytelling, que são histórias, contação de histórias, né? Talvez a educação infantil utilize mais, mas a gente também pode. A parte da história da física, a gente utilizar ali a parte da história da física para começar a abordar determinados conteúdos e começar uma aula. O ensino híbrido, que pelo nosso mal de encarar tudo como ensino, a gente traduziu Based Learning de ensino híbrido. Ou Hybrid Learning, né? De ensino híbrido. Mas se a gente for observar direitinho, lá fora a interpretação é um pouquinho diferente. É justamente provocar uma aprendizagem híbrida. Por que eu falo nisso? A gente costuma muito falar em ensino. Didáticas de ensino, estrutura de ensino, sistema de ensino. Tudo tem um ensino no meio, que é justamente a palavra ensino, é o professor ensinar. Onde, se a gente modificar um pouquinho essa ordem, colocar o aluno no centro, o objetivo nosso, necessariamente, não é você ensinar, mas o objetivo final é que o aluno aprenda. Então, não é ensinar o seu objetivo inicial, é provocar aprendizagem. E por isso que é o nome em inglês, Hybrid Learning, que é a aprendizagem híbrida, que é mais ou menos isso que a gente está vivendo, né? Ou pelo menos que vai viver no futuro, que eu acho que a gente não retorna totalmente, porque a gente ainda vai ficar com esses requisitos aí desse processo não presencial, e o híbrido é justamente você misturar um pouco o online com o presencial. A gente está confundindo um pouco aí esse conceito, mas essa era a ideia inicial do hybrid learning. Então, a gente, como eu disse, não vai só falar de metodologias ativas, a gente vai tentar fazer de fato, essa é a minha ideia. E eu vou falar especificamente sobre a sala de aula invertida, que eu acho que mais nos cabe. É mais fácil da gente aplicá-la. Então, a gente tem aí uma aula tradicional, que, partindo do pressuposto ideal, o aluno vai ler a matéria antes e vai chegar para a aula já tendo lido. A gente sabe que isso é bem difícil. Quando isso acontece, a gente sabe que o aluno é normalmente um destaque, né? Aquele aluno que está sempre ali no pé da gente, que leu antes e tal. Muito difícil ter esse aluno. E o aluno assiste o nosso monólogo, muitas vezes, e depois o aluno vai para casa e faz exercícios e faz lista de exercícios, como a gente mencionou, que aprendia, né? Resolvendo exercícios. A aula invertida justamente inverte um pouco esse processo. Em vez de ele ler apenas a matéria, você vai passar desafios, como a gente vai falar, você vai passar vídeos, você vai, como o Alisson comentou no início, o PDF você vai mandar para ele antes,
mas não aquele processo tão teórico. De alguma forma, você vai tentar desafiá-lo, a instigá-lo a fazer aquilo. Depois ele vem para a sala de aula e aí é o grande diferencial. Em sala, você não vai ministrar a aula. Em sala, você vai peer instruct, ou seja, colocar ali por pares, dividir em grupos, traçar metas e objetivos, resolver exercícios, colocar para eles resolverem. E aí é o que o Diego estava mencionando no início. Não depende só de nós, não depende só de nós. O nosso papel é instigar, provocar, proporcionar essas possibilidades para que os alunos tentem, mas eles também têm que sair da zona do conforto. Eles também têm que agir, eles também têm que tentar fazer. Óbvio que a gente não vai conseguir isso com todos, assim como a gente não consegue que todos assistam a aula. Tem um estudo que estima que a gente consegue melhorar um pouco o engajamento dos alunos em torno aí de 50% a 60%, né, com a sala de aula invertida. Mas óbvio que, às vezes, de primeiro a gente não consegue. A gente tem que acreditar nesse processo. E à medida que a gente vai tentando, a gente vai melhorando, a gente vai planejando. Uma das coisas que eu não gosto é de burocracia, né? Mas o planejamento é importante, não naqueles documentos de planos e tal, aquele negócio burocrático. Mas um roteiro, você traçar um roteiro para o que vai acontecer na sua aula. Sabe, um guia ali prático do que vai acontecer na sua aula. E depois da sua aula, e aí ratificando aquilo que a gente mencionou, você vai tornar mais eficaz aquele seu momento. Óbvio que você não vai precisar estar pedindo silêncio, porque o processo de aprendizagem vai fazer barulho. Porque nesse momento os alunos vão interagir, os alunos vão perguntar, os alunos vão tentar fazer, vão colocar a mão na massa. E depois, e aí você vai possibilitar, por exemplo, a individualização desse processo de aprendizagem. Cada um vai na sua velocidade. E em casa, você vai ajustar, você vai verificar se ele atingiu aquelas metas, aquele aluno não, aquele outro não. E à medida que ele for atingindo as metas é que vai tendo a pontuação dele, né? Então, isso é justamente antes, durante e depois das aulas, numa aula tradicional e numa aula invertida. Para tentar deixar mais claro, a aula invertida, ela inverte justamente a centralidade do processo. O aluno vai estar ali no centro, onde a gente vai partir de metodologias ativas, se você vê aí na primeiro círculo aí, de forma equidistante, vamos falar assim, a gente tem aí as metodologias, né, aprendizagem baseada em problemas, experimentação, problematização, games, né, jogos, simulação, instrução por pares, ensino sob medida, experimentação, tudo isso são metodologias ativas que a gente vai utilizar no processo de inversão da sala de aula. Depois a gente tem algumas atividades, algumas ferramentas que a gente pode utilizar, textos, blogs, podcasts seriam alguns vídeos, né? Infográficos, hipertextos e por aí vai. Então, nesse processo de sala de aula invertida, veja aí no lado esquerdo, que a gente tem todo esse processo antes de iniciar a aula. Qual é a ideia? Você vai preparar um conteúdo, vai assistir um vídeo, vai compartilhar com os alunos vão ter o compromisso de acessar esse conteúdo, mas para isso ele tem que saber que se ele não fizer, de certa forma, ele vai ser penalizado, ele não vai atingir aquela meta, aquele objetivo, não vai ter a pontuação. Então, por exemplo, você manda um vídeo para ele, manda um texto para ele, manda uma reportagem para ele, e depois um formulário para ele responder a partir daquilo. Ele pode pesquisar, não é nada de... Ele pode olhar lá, mas ele tem que atingir aquela meta, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que dissertar até mesmo sobre aquilo, se você não quiser ser objetivo. Então, isso tudo antes da aula, ele tem que fazer antes da aula, porque na aula você bloqueia, ele não pode fazer mais, e aí ele perdeu aquela pontuação. Então, ele tem que ter a responsabilidade de fazer isso antes da aula. E durante a aula, aí você vai juntar os processos, e aí você vai estabelecer metas e um problema real para eles resolverem a partir daquilo tudo que eles vislumbraram. Ou seja, você não vai estar, de forma prática, debatendo o conteúdo com eles, porque eles já foram buscar isso. E para resolver o problema, ele vai ter que buscar o conteúdo. Então, você vai tirando as dúvidas, você vai aparando as arestas, você vem da lei de mestre. Essa questão de gravar um vídeo, você pode, como a gente muito discutiu, né? Enviar um vídeo para eles, ou de alguém que tem muito aí no YouTube, ou você mesmo. De pegar o celular, né, coloca aqui na frente, na horizontal, e arrocha a gravar aí o vídeo, né? O importante de fazer assim é porque tem uma pesquisa que
para esses vídeos é interessante ali no máximo 10 minutos. Esse vídeo é um vídeo para você se aproximar do aluno, não é um vídeo para dar aula necessariamente, nesse momento. É um vídeo para você dizer, olha, nessa aula vai ter isso, nessa aula vai ter aquilo, você precisa fazer isso, eu quero que você faça isso. Estou mandando esse material, dê uma olhada, depois responda. É aquele vídeo para você dizer, eu estou aqui, sabe? Aquele vídeo curto para você mandar para o seu aluno, coloca lá no YouTube. Óbvio que isso não precisa ser todas as vezes, você pode gravar um vídeo, dependendo da sua habilidade, se você consegue, como o Alisson aí é o Desenrolado, é o nosso youtuber aqui do grupo, e você pode gravar esses vídeos e mandar para eles como aula, olha, assistam essa aula. Agora, claro, é complicado passar 2, 3 horas, né, de vídeo para os alunos assistirem. Às vezes já é um saco assistir a aula normal, né, lá sentado presencialmente. Imagina assistir 2 horas de aula daqui, da tela. Eu até falando que às vezes nessas reuniões que a gente tem, eu saio com a cabeça pesada. 2 horas de reunião, o pessoal falando aquele negócio muito prolixo, sem objetividade, a gente sai com a cabeça pesada. Imagina os alunos, né? Então, ser mais objetivo. É por isso que é interessante você gravar o vídeo, que você gravando, você consegue ser mais objetivo, né? Você consegue reduzir ali, de forma objetiva, o que você deseja ali para os seus alunos. Beleza, e mandou isso antes da aula. Aí, por exemplo, no nosso caso, aquele momento síncrono, você vai tirar dúvida. E aí, como é que foi? E aí, conseguiu sentir um pouco esse feedback dos alunos? Às vezes, resolver algum exercício com eles. A galera aí está cheia das mesas digitalizadoras para isso. Esse é o momento ali para interação, não necessariamente para o aluno sentar, desligar a câmera, desligar o microfone, deixar o microfone para lá e deixar você falando. Mas é para a gente interagir, justamente é o que a gente chama de pontos de controle, esse momento síncrono, que no futuro, quando a gente retornar de forma presencial, vai ser aquele momento ali da aula onde a gente consegue realizar atividades. Veja aí embaixo, se vocês conseguem ver, as habilidades que são desenvolvidas nesse processo, que de forma tradicional, possivelmente a gente não conseguiria todas essas habilidades, né? E depois da aula a gente vai avaliar de forma estatística, a gente vai avaliar com dados, individualmente, se ele atingiu aquelas metas e aqueles objetivos. Não necessariamente se ele errou, se ele acertou, mas se ele atingiu aquelas metas. Vai revisar o conteúdo depois, isso tudo baseando vamos dizer assim, na teoria que a gente falou, né? Naquela curva de Ebbinghaus, da gente estar sempre revisitando esses pontos para a gente melhorar. Eu vou deixar mais densa essa ilustração para a gente ver de forma mais prática como é que a gente pode fazer. Ali, ó, do lado esquerdo, a gente pode mandar um questionário, como eu já falei, para depois os alunos já têm esse feedback, né? Eles não precisam saber só depois se acertaram ou se erraram. Você pode já mandar no formulário esse feedback antes da aula, para eles já ter reinício e tal, não sei o que. Você não precisa tá mastigando, colocando na comida dele. Ele pode ter essa autonomia, a gente tem que desenvolver isso neles. E ali, durante, né, a gente utilizar metodologias ativas, problemas, e depois todo esse processo de revisitar. E, como eu disse, a gente vai tentar fazer. Eu vou agora novamente compartilhar aqui a minha tela com vocês. Está carregando aqui. Pronto, chegou aí para vocês, né? Dá o joinha aí, Fábio, se chegou. Ainda não? A tela já chegou aí para vocês? Alguém fala aí para mim, por favor, que agora eu não estou vendo vocês. Chegou, chegou. Beleza. Essa daqui é uma das ferramentas que eu queria mostrar para vocês, que podem auxiliar nesse processo pré-aula, né? Vamos dizer assim. Essa é a plataforma Quizlet. Não sei se vocês já conheciam. Você entra, faz o login, cria uma conta, como eu fiz, e aqui está para a gente criar uma lista. Você pode associar ao Google Classroom, e aqui a gente vai criar uma lista, tá? Por exemplo, cinemática. Não vou adicionar nenhuma descrição, mas, enfim, se vocês preferirem. Aí, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou importar do Word e do Excel. O que é que eu fiz aqui antes? Eu coloquei aqui no Documentos uma tabela e eu fiz aqui alguns questionamentos. Na verdade, eu copiei para ser mais rápido aqui de um arquivo que tinha. E eu criei aqui um questionamento e uma resposta, tá?
E eu vou simplesmente copiar, selecionar. Vou lá, cliquei aqui em importar, e agora eu vou simplesmente colar. Pronto, foi. Eu vou só fazer alguns ajustes aqui para ele entender direitinho. Ele está mostrando aqui a visualização, só que eu preciso, quem importa aí de planilha, já deve saber que a gente precisa dizer aqui para ele o que é que está separando. Por exemplo, eu vou dizer que um ponto está separando de um para o outro. Veja que ele já conseguiu identificar melhor, né? O que seria o questionamento, o comando e a resposta. Pronto. Veja que aqui ele já está visualizando para mim. Questionamento, resposta. Beleza, vou importar. Aqui também, ó, entre os cartões, eu estou justamente dizendo que é uma nova linha, né? Para ele reconhecer direitinho aqui. Separar aqui os cartões. Ele está importando, beleza, já importou tudo aqui. Tem alguns detalhes aqui para a gente criar, né? Alterar. Se você quiser adicionar outro cartão, se você quiser adicionar imagens a esses cartões. Mas eu quero só mostrar o objetivo dessa ferramenta. Vou colocar aqui criar. Ele está criando. Olha o que é que ele vai fazer. Você só copiou, colou. Teve o trabalho de criar aquela tabela inicial, com questionamentos e respostas. Você pode compartilhar, como eu poderia fazer agora com vocês, compartilhar esse link para vocês responderem. Eu vou colocar aí, para quem quiser acessar, tá? Para quem quiser também acessar, mas depois, olha logo o que é que ele faz aqui. Você pode compartilhar já direto lá no Classroom, ele já vai identificar aqui a sala, né, a sua sala, você compartilha lá como atividade, mas ele criou cartões. Então, quando você clica aqui, ó, corresponde à razão entre a distância percorrida por um corpo e o intervalo de tempo para esse movimento. O que seria isso? Velocidade média. Próximo cartão. Aceleração que um corpo próximo à superfície de um planeta sofre ao cair livremente. Isso é a aceleração gravitacional. Então, veja, você mandou isso para o aluno antes. Ele está olhando, brincando um pouquinho, né, com esses cartões. Movimento em que não há variação de velocidade, ou seja, o corpo desenvolve uma velocidade constante. Isso é o movimento uniforme. Claro que aqui eu não estou sendo primoroso do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista vetorial e tal. Movimento em que ocorre variação da velocidade por unidade de tempo. É um movimento variado. Então eu fiz isso aqui só para ilustrar para vocês, né? Um corpo em repouso tende a permanecer nesse estado, enfim. É o princípio da inércia. Beleza, isso é legal. Mas olha o que é que a plataforma faz para você, para o professor. Repito, você só copiou e colou, criou a tabela. Olha aqui, ó. Aprender. Boas-vindas ao modo aprender. Responda todas as questões corretamente 2 vezes para terminar. Então, olha só. Ele vai criar 2 níveis aqui para o aluno responder, reforçar o que ele viu ali nos cartões. Correspondente à razão entre a distância percorrida por um corpo e o intervalo de tempo para esse movimento. Eu vou errar aqui para vocês verem o que é que acontece. Por exemplo, movimento uniforme. Eita, errou. Qual seria a resposta correta? Velocidade média. Eu não sei se vocês vão ouvir aí, mas até para acessibilidade, ele consegue ler aqui para o aluno, né? Enfim, ele consegue ler aqui, ele já tem o áudio também. Você só copiou lá, ele está mostrando tudo isso. Aceleração que o corpo, correto, ele já passa para outra. Inércia. Movimento variado. Movimento uniforme. Aí agora, ele terminou esse primeiro nível, ele vai passar agora para o segundo nível de respostas, né? Que agora o aluno tem que digitar a resposta. Movimento em que ocorre variação da velocidade por unidade de tempo. E aí você vai respondendo, é o outro nível de resposta. Vou voltar aqui, veja que a gente foi em cartões, aprender. Agora vamos em escrever. Então aqui, ó, aceleração gravitacional. Você vai digitar a resposta. E você vai avançando. É outra forma também para o aluno. Isso é tudo o aluno. Você não criou isso. Você só copiou lá.
tem soletrar. E o aluno ainda pode fazer uma avaliação. Ele vai criar aqui, ó, 2 questões discursivas, uma questão objetiva, 2 questões de verdadeiro ou falso. Só com aquele material. Veja que eu coloquei só 5 linhas. Imagina se você coloca um conteúdo maior, vamos dizer assim, né? Outra coisa interessante aqui, para a gente finalizar, fazer 2 aqui. Por exemplo, esse combinar. Faça tudo desaparecer. Arraste itens correspondentes para cima uns dos outros. Vamos lá. Então, ó, o corpo em repouso. Cadê? Princípio da inércia. Beleza. Movimento em que não há variação de velocidade. Cadê? Movimento uniforme. Aceleração. Razão entre a distância percorrida. Velocidade média. E aqui, movimento variado. E ele ainda vai brincando aqui com o tempo, né? Você pode jogar novamente. Ou partir para o próximo. Vamos para a gravidade. Ele vai aumentando o nível, né? Esse é outro joguinho, gravidade. Eu não vou digitar, vou só mostrar, né? Vou colocar aqui, por exemplo, no fácil. Você pode responder o termo ou de forma aleatória. Eu vou colocar a definição. Vou colocar o termo. Iniciar jogo. Então, ó, vai caindo o asteroide e o aluno tem que digitar aqui. Aceleração gravitacional. Ele vai lá e digita. E por aí vai. Então, veja que nessa plataforma, é só você compartilhar. O aluno, por vezes, senão ele fica perturbando, né? Cria uma conta também e tem acesso a isso tudo de forma gratuita. Tem algumas funções pagas aqui, mas isso tudo que a gente fez é gratuito. Então, veja que você pode fazer isso, preparar isso, mandar para o aluno antes. Para o aluno brincar, de certa forma é uma brincadeira ali para ele ir. É esse conteúdo que a gente vai trabalhar. Aí depois você vai passar outra lista de exercícios. Você tem o texto de referência para ele. Tem um vídeo também de referência para ele. Tudo isso antes da aula, né? Que seria a aula prévia. Vou interromper aqui. Isso é só uma das ferramentas que você pode colocar antes da aula, que é o Quizlet. A gente tem outras possibilidades. Como, por exemplo, eu vou tentar citar aqui para vocês. Não sei quem já ouviu falar sobre Schoology. É uma plataforma também que você pode ir lá colocando materiais, ele faz alguns exercícios para vocês. É muito interessante, tem uma galera que está usando legal. Esse Pontoon. Cara, é muito massa, você cria animação com ele. Você pode pedir para o aluno criar uma animação para você e depois mandar como tarefa lá no Google Classroom. Olha, o Pontoon, claro, você tem que dar o suporte inicial. Olha, o Pontoon funciona assim. Agora eu quero que vocês, o grupo, por exemplo, vai lá e cria, utilizando essa ferramenta, um vídeo sobre tal assunto. Ele vai ter que criar a animação, depois mandar para você. Você estima o tempo, por exemplo, 30 segundos. Eu não quero mais do que 30 segundos nessa animação. É uma plataforma gratuita que dá para você criar animações. E você pode pedir para o aluno fazer isso, né? O Mentimeter, não sei quem conhece, já utilizou o Mentimeter, a gente poderia ter utilizado agora, inclusive, é para não ficar muita coisa, mas ele faz o CloudWord, que é justamente a nuvem de palavras. Vocês poderiam acessar lá, digitar, e a gente criava a nuvem de palavras. A Globo parece estar utilizando muito isso agora. Mas ele consegue, durante a apresentação, lançar algumas perguntas, e os alunos, ali você pode fazer esse momento síncrono, e os alunos ali interagindo, e você vai criando estatísticas, né? Você faz algumas perguntas, ele já diz a resposta, a nuvem de palavras, cria alguns gráficos ali, de forma online, é o Mentimeter. O Book Creator, cara, é muito massa. Os alunos vão criar, ou você, o professor, vai criar um livro digital. Você pode colocar áudio, você pode colocar vídeo, você pode colocar animação, você pode colocar figura, você pode colocar o texto. É bem fácil de criar lá na plataforma, depois você só compartilha com um link gratuito. Então, também outra tarefa para vocês passarem para os alunos. Olha, baseado no texto que eu passei, baseado no vídeo que eu passei, baseado no que eu falei, crie um livro aí para mim. De tantas páginas, ou não pode ser muito longo, enfim, você estipula ali o limite, se assim desejar, e isso vale uma nota. O aluno está construindo, o aluno tem que pesquisar para fazer isso, né? Com coisas que tem conteúdo. E ele está agindo, ele não está assistindo de forma passiva. Ele vai ter que ler, vai ter que buscar, vai ter que reler. Outra ferramenta muito massa, você quem já ouviu, Edpuzzle. O Edpuzzle, cara, ele consegue associar ao Google Classroom e ao YouTube. Simplesmente você pega um vídeo
e você estipula o momento do vídeo em que o vídeo para o aluno responder uma pergunta que você faz. Ou de forma objetiva, ou de forma discursiva, ou de forma subjetiva. Então, você pode gravar um vídeo, Alisson, colocar no Edpuzzle, compartilhar com os alunos esse link do Edpuzzle, e você ter configurado lá, por exemplo, tal minuto aqui, para, e faz uma pergunta ao aluno para o aluno responder. Então, você acabou de falar uma coisa, para aqui. Beleza, o que foi que eu falei? Faz uma pergunta para reforçar aquilo. Enfim, o aluno não simplesmente assiste, ele vai interagindo. É muito massa. E para a gente finalizar, a gente vai agora utilizar outra ferramenta que é o Padlet. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Padlet. Eu vou compartilhar aqui com vocês novamente a minha tela. Para a gente fazer aqui o Padlet. E aí eu vou pedir a participação de vocês nesse momento. Vou mostrar como é que a gente cria o Padlet. Está aqui, eu já deixei mais ou menos aberto o Padlet. Também acessa a plataforma, cria lá uma conta. Tem algumas ferramentas gratuitas, que é tudo que eu vou mostrar é gratuito, mas também você pode, né, ter algo pago. Então aqui, ó, essa é a cara, né, inicial do Padlet, e eu vou criar aqui um Padlet. Você pode entrar no Padlet, você pode ter a sua galeria, né, fazer um upgrade, mas enfim, vamos criar um Padlet. Ele vai mostrar aqui as possibilidades para a gente criar esse Padlet. Tem aí o mural, tem aí a tela. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Você pode uma lista, formato de grade, coluna, uma conversa, alguns mapas aí, para você interagir com os alunos, uma linha de tempo. Eu vou criar esse mural aqui, que é o mais clássico. Ele está iniciando aí, o Padlet. Ele já cria aqui um nome, né? Meu Padlet iluminado, criado com um pouco de travessura, mas a gente pode aqui, na ferramentazinha, editar algumas informações. Eu não quero esse nome. A gente está falando de cinemática, né? Ou melhor, metodologias ativas. Então, os alunos podem tentar fazer, é isso que a gente tem que proporcionar com as metodologias ativas. Eu posso colocar aqui um ícone, que seria, como a gente tem do WhatsApp, né? Do WhatsApp, os emojis. Vou colocar... Pronto, esse sinalzinho aqui, como se fosse um game, né? Uma peteca. Aqui, você pode editar, que seria o endereço, né? Para você copiar uma sequência aqui de números e letras. Eu vou colocar aqui simplesmente teste, por exemplo. Vocês podem acessar esse endereço e aí vão poder acessar esse Padlet, que é o que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Aqui a aparência, eu não gostei desse chocolate que ele já colocou aí, desse doce que ele colocou aí. Vou colocar aqui uma cor gradiente. Essa aí, pronto, já ficou massa. Vou colocar essa mais cinza aqui. Ficou massa. Vamos lá, aqui a fonte, se eu quiser alterar a fonte, né? Não quero. Exibir o nome do autor acima, sim, quero, que eu quero saber quem está colocando, quem está publicando. Eu vou colocar aqui uma nova publicação, vá para, não seja a primeira, né? Eu quero que a minha postagem, como vai ser a primeira, que fique logo ali. Claro, eu quero que vocês comentem, que eu quero ver aqui a interação. E eu quero também alguma reação. Você pode colocar lá a galera para curtir, você pode para dar o joinha, ou dar o dislike, né? Como lá no YouTube, estrelinha, ou dar uma nota para essa publicação. Exigir aprovação, não vou estar moderando e vou acreditar em vocês que vocês não vão colocar nenhuma linguagem obscena. Pronto, aqui vou salvar. Fechar. Aqui está o meu Padlet, né? Que é esse quadro aqui. Tanto eu posso clicar aqui no maisinho, como posso dar 2 cliques aqui, que ele já abre para mim essa janelinha. Esse pontilhado aqui indica que eu estou editando. Então eu vou colocar aqui um título. Vídeo sobre metodologias ativas. Assistam o vídeo.
Assistam ao vídeo. E aqui eu tenho essas possibilidades. Eu já fiz meu trabalho de casa. Aqui é outra ferramenta que eu utilizo. Eu não sei se vocês conhecem. Deixa ele carregar aqui. Que é o Notion, né? É um aplicativo de notas que eu utilizo. Eu já deixei aqui o link, por exemplo, de um vídeo do YouTube. Vou copiar aqui. Vou colar aqui como link. Olha aí, ele já criou aqui o videozinho. Beleza. Ó, se você clicar aqui fora, ele já saiu do modo edição, mas você pode vir aqui, por exemplo, e mudar a cor dele. Para ele não ficar tão branquinho, eu vou colocar ele amarelinho. Pronto, beleza. Eu vou criar outro. Vou colocar uma reportagem. Vou colocar aqui para ler essa matéria. Dessa vez eu não vou escrever algo. Vou colocar ali de novo um link. Vou colocar aqui um link novamente, que é sobre metodologias ativas. Vamos lá de novo, vou colocar aqui alguma cor. Verdinho, beleza. Vamos criar uma última aqui, última janelinha. E eu já coloquei aqui, eu cliquei fora, né? Veja que ele saiu do pontilhadozinho, que é o modo de edição. Vou clicar aqui de novo, que eu vou agora upar, né? Um arquivo. Vou escolher aqui um arquivo, que é um e-book. Ele está carregando aqui o e-book sobre sala de aula invertida. Pronto, ele já colocou aqui a pré-visualização desse e-book. Vou mudar aqui a corzinha, colocar azul. Amarelo, verde e azul. Pronto. Agora eu vou colocar o link para vocês. Deixa eu só copiar aqui de novo. E vou colocar aqui para vocês. E vou pedir para vocês acessarem agora. Vou agora interromper aqui o compartilhamento para vocês me verem. E eu quero que vocês vão lá no Padlet e vão interagir. Vocês podem curtir lá o que eu coloquei. Vocês podem dar 2 cliques só acessando aí esse link. Você pode dar 2 cliques e também criar aí um postzinho. Ó, já teve a galera aqui curtindo. Eu vou colocar de novo aqui para vocês verem. Vocês podem clicar aqui, interagir, adicionar algum comentário. Aqui a galera já estava curtindo. E os alunos vão interagindo. Então, isso pode ser um elemento também pré-aula. Para você mandar ali vídeo, artigo, seja lá o que for. E a galera vai curtir, vai comentar. Tudo isso antes da aula. E isso tudo também é interessante porque os alunos são diferentes. A gente não tem alunos iguais, né? Aí, ó. Fala comigo, bebê. Valeu, bebê. Então, essa é a ideia. Os alunos vão interagindo, os alunos vão consumindo, nada de vídeo muito longo, né? A gente não gosta de textão, também a gente não gosta de videão. Então, vídeos curtos para o pessoal, com assuntos, tem muito vídeo legal, a gente precisa buscar, fuçar, né, fazer o nosso trabalho. Vídeos curtos, determinados conteúdos, algo que não tiver a gente pode produzir, né? Então, essa é a ideia. A gente dinamizar, aí, bacana, adorei, show, abalou, lindo, o material, né? Mas essa é a ideia, galera. Da gente tentar dinamizar todo esse processo, para a gente também, óbvio, o que é muito importante, a gente tirar o aluno da passividade. Isso também depende dele. A gente não pode deixar a responsabilidade só com a gente. O processo de aprendizagem também é dele. Ele precisa agir, né? Então, agradeço aí. Qualquer coisa, é só mandar um e-mail para a gente se comunicar, para a gente entrar em contato. E vamos conversar agora. Qualquer dúvida, qualquer colocação. É muita coisa para a gente conversar, mas espero que eu tenha conseguido ser suficientemente claro nesses processos aí de aprendizagem.
as ferramentas, que elas são importantes, mas a metodologia que você vai empregar, como colocar tudo isso, é mais importante. Obrigado aí pela paciência de vocês. Até a próxima.